Naquele tempo, Deus enviou o anjo Gabriel a uma vila na Galiléia chamada Nazaré. Ele apareceu a uma moça virgem que ia se casar com um homem chamado José. José era da família de Davi e o nome da moça era Maria. Gabriel lhe disse: "Saudações, Maria! Você recebeu uma grande honra, o Senhor está com você." Ela ficou perturbada e perguntava a si mesma o que aquelas palavras queriam dizer. O anjo disse a ela: "Não tenha medo, Maria. Deus favoreceu a você. Escute. Você vai ficar grávida e vai ter um filho, a quem deverá lhe dar o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria então perguntou ao anjo: "Mas como será isso possível se eu nunca tive relações com um homem?" E o anjo respondeu a ela: "O Espírito Santo descerá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá você com uma sombra. Por isso, o menino que vai nascer de você será santo e será chamado Filho de Deus." Isabel, sua prima, também ficou grávida, apesar de sua velhice. Aquela a quem chamavam estéril está grávida de 6 meses. Nada é impossível para Deus. Maria disse: "Eu sou uma serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme o que diz." E o anjo foi embora. Naquela época, o imperador Augusto mandou publicar uma lei, dizendo que todo o mundo romano devia se registrar para um recenseamento. Quando foi feito este primeiro recenseamento, Quirino era governador da Síria. Então todos foram para suas próprias cidades para se registrarem. José também partiu da vila de Nazaré, na Galiléia, para a vila de Belém, na Judéia. José foi para lá porque vinha da família do rei Davi, e este tinha nascido em Belém. Ele foi para lá para se registrar com Maria, que ia se casar com ele e estava grávida. E aconteceu que, enquanto estavam em Belém, completou-se o tempo da gravidez de Maria, e ela deu à luz o seu primeiro filho. Como não houvesse lugar para eles no quarto de hóspedes, Maria enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Naquela região haviam pastores passando a noite no campo, tomando conta de seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram com muito medo. O anjo lhes disse: "Não tenham medo. Eu vim para lhes dar boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje, na mesma vila onde Davi tinha nascido, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor, e isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino enrolado com panos e deitado numa manjedoura." De repente, uma multidão de outros anjos vindos do céu juntou-se ao primeiro anjo. E todos juntos louvavam a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas alturas do céu, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem." Quando os anjos foram embora e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos até Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos contou." E então eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Quando eles o viram, contaram a todos sobre a mensagem que tinham recebido a respeito daquela criança. Todos os que ouviam o que os pastores diziam ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração e meditava sobre elas continuamente. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham visto e ouvido. Tudo ocorrera exatamente como o anjo lhes havia dito. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a sua vila, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e ficava cada vez mais forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, foram todos para a festa como de costume. Quando a festa terminou, ao voltarem para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Mas eles pensaram que ele estivesse com os companheiros de viagem. Depois de terem viajado um dia inteiro, eles começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram,
Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo. Ele estava sentado entre os professores, ouvindo e fazendo perguntas a eles. E todos os que o ouviam estavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando os pais dele o viram, ficaram surpresos e sua mãe lhe perguntou: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando por você. Jesus respondeu a eles: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Os pais dele, porém, não entenderam a sua resposta. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e lhes obedecia. Sua mãe, entretanto, guardava todas estas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em altura e tinha a aprovação de Deus e dos homens. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério. Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes governador da Galiléia. Filipe, irmão de Herodes, governava as regiões de Itureia e Traconites, e Lisânias governava Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Foi nessa época que Deus falou a João, filho de Zacarias, no deserto. João, então, andou por toda a região do Rio Jordão, anunciando a mensagem de Deus. Ele falava para as pessoas se batizarem. Desta forma, elas iriam mostrar que queriam mudar o seu comportamento, e então os seus pecados iriam ser perdoados. Isto aconteceu como está escrito no livro do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor, e abram estradas retas para ele passar. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as ruas esburacadas serão alisadas. E todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele: Raça de cobras venenosas, quem ensinou a vocês como escapar do castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês mudaram o seu comportamento e não comecem a dizer entre vocês mesmos: Somos da família de Abraão. Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus é capaz de fazer parentes que vêm da família de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e jogada no fogo. E a multidão perguntou a ele: Então, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: Aquele que tem 2 túnicas deve dar uma a quem não tem nenhuma, e aquele que tem comida deve repartir com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes respondeu: Não cobrem mais do que a lei manda. Alguns soldados lhe perguntaram: E o que nós devemos fazer? Ele lhes disse: Não tirem dinheiro de ninguém, nem acusem ninguém injustamente. Contentem-se com o seu próprio salário. O povo estava cheio de expectativa e perguntava a si mesmo se João não seria o Cristo. João respondeu assim a todos: Eu batizo vocês em água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem uma pá nas mãos para separar o trigo da palha. O trigo será juntado em seu depósito, mas a palha será queimada com um fogo que nunca se apaga. Aconteceu que, quando todas as pessoas estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E uma voz vinda do céu disse: Você é o meu filho querido. Você me dá muita alegria. Jesus estava cheio do Espírito Santo quando voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo e não comeu nada nesse período. Depois disso, Jesus teve fome. Então o diabo lhe disse: Se você é mesmo o Filho de Deus, mande esta pedra se transformar em pão. Jesus respondeu: As Escrituras dizem: O ser humano não vive só de pão. Então o diabo o levou para um lugar alto e lhe mostrou, num instante, todos os reinos do mundo. E lhe disse:
Eu lhe darei todo este poder e toda esta glória, pois tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Tudo isto será seu se você se ajoelhar e me adorar. Jesus lhe disse: As Escrituras dizem: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é mesmo o Filho de Deus, atire-se daqui. Pois as Escrituras dizem: Deus dará ordens aos seus anjos para que cuidem de você. As Escrituras também dizem: Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés se machuquem nas pedras. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar a Jesus de todas as maneiras, ele o deixou, até uma outra oportunidade. Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia. Ali, ele ensinava o povo nos sábados. Todos ficaram admirados com o seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio dentro de si, e ele gritou bem alto: O que você quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei que você é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o demônio jogou o homem no chão, no meio de todos, e saiu dele sem o machucar. Todos ficaram impressionados e começaram a comentar uns com os outros: Que ensino é este? Vocês viram com que autoridade e poder ele dá ordens aos demônios e eles saem? E a sua fama se espalhou por toda a região. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra dele estava com uma febre muito alta e lhe pediram que a ajudasse. Jesus se debruçou sobre ela, repreendeu a febre e esta a deixou. No mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos aqueles que tinham parentes com vários tipos de doenças os levaram a Jesus. Ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos deles saíam demônios, gritando: O Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendeu e não os deixou falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão se ajuntou ao seu redor, apertando-o para ouvir a mensagem de Deus. Jesus, então, viu 2 barcos perto da praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Ele entrou no barco que era de Simão e lhe pediu que afastasse um pouco o barco da praia. Depois ele se sentou e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: Leve o barco para onde o lago é mais fundo, e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão lhe disse: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como me manda jogar as redes, eu obedecerei. Quando jogaram as redes, pegaram tantos peixes que as redes deles estavam quase arrebentando. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para vir ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos de tal maneira que quase se afundaram. Simão Pedro, quando viu isso, se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe disse: Afaste-se de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Ele disse isso porque tanto ele como os outros estavam muito assustados com a quantidade de peixes que tinham apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão, também estavam muito assustados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Eles então arrastaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, enquanto Jesus ensinava numa vila, lá também apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, o homem se ajoelhou e encostou o seu rosto na terra. Então lhe disse: Eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e lhe disse: Eu quero, fique curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Um dia, quando Jesus estava ensinando, se achavam presentes fariseus e professores da lei, vindos de todas as vilas da Galileia e da Judeia e da cidade de Jerusalém.
e o poder do Senhor estava com Jesus para realizar curas. Alguns homens chegaram trazendo um paralítico numa maca e tentavam levá-lo para perto de Jesus. E como não tinham conseguido entrar com ele por causa da multidão, subiram no telhado e, por entre as telhas, abaixaram a maca no meio das pessoas que estavam ali e o puseram diante de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Homem, os seus pecados estão perdoados." Os professores da lei e os fariseus começaram a perguntar a si mesmos: quem é este homem que está insultando a Deus com estas palavras? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? Talvez vocês pensem que é mais fácil lhe dizer: os seus pecados estão perdoados, porque isso não pode provar que eu tenho autoridade para perdoar os pecados das pessoas. Se eu, porém, lhe dizer: levante-se e ande, e assim acontecer, então ficará demonstrado que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o homem se levantou nesse mesmo instante, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram maravilhados e com muito medo, e por isso louvavam a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje! Certo dia, Jesus seguiu para um lugar onde havia uma grande multidão dos seus discípulos. Estavam lá pessoas vindas de toda a Judéia, de Jerusalém e também de Tiro e Sidom, cidades do litoral. Elas tinham ido para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. E aqueles que eram atormentados pelos demônios também eram curados. Toda a multidão o seguia para tocar nele, porque poder saía dele para curar a todos. Olhando para os seus discípulos, disse: felizes são vocês, os pobres, pois é esse tipo de pessoa que fará parte do reino de Deus. Felizes são vocês que agora têm fome, Deus fará com que fiquem satisfeitos. Felizes são vocês que agora, pela minha causa, os homens os fazem chorar, porque vão rir. Felizes serão vocês quando os homens os odiarem, os expulsarem, os insultarem e desprezarem os seus nomes por causa do Filho do Homem. Pulem de alegria, porque uma grande recompensa está guardada para vocês no céu. Mas ai de vocês, os ricos, pois vocês já receberam o seu conforto. Ai de vocês, os que agora têm fartura, porque vão ter fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar e lamentar. Ai de vocês que são elogiados por todos, porque os antepassados destas pessoas também elogiavam os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me escutando: amem os seus inimigos e façam o bem mesmo para aqueles que os odeiam. Falem bem daqueles que os amaldiçoam e orem por aqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe bater num lado do rosto, vire-lhe também o outro lado. Se alguém pegar a sua capa, deixe que leve também a sua túnica. Dê para todo aquele que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não peça de volta. Tratem as outras pessoas da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados por elas. Pois, se vocês amarem somente aqueles que os amam, que louvor vocês esperam receber? Até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se vocês fizerem o bem somente para aqueles que fazem o bem para vocês, que louvor vocês esperam receber? Até mesmo os pecadores fazem isso. Se vocês emprestarem somente para aqueles que vocês acham que vão pagar, que méritos vocês esperam ganhar? Até os pecadores emprestam a pecadores para receberem de volta a mesma quantia. Ao contrário, amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, pois assim a sua recompensa será grande e vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Façam isto porque Deus também é bom para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem os outros para que Deus não julgue vocês. Não condenem os outros para que Deus não condene vocês. Perdoem os outros para que Deus perdoe vocês. Deem aos outros e Deus também dará a vocês. Vocês receberão muito, uma quantidade generosa que será colocada nas suas mãos.
mais do que vocês poderão carregar. Pois a mesma medida que usarem com os outros, Deus a usará com vocês. Pode um cego guiar outro cego? Por acaso não cairão os dois no buraco? Nenhum discípulo é mais importante do que o seu mestre, mas qualquer um, depois de bem treinado, será igual ao seu mestre. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o tronco que está no seu próprio olho? Como você pode dizer, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você nem vê o tronco que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro o tronco que está no seu olho e então verá muito melhor para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma árvore de boa qualidade não vai dar frutos de má qualidade, nem a árvore de má qualidade irá dar frutos de boa qualidade. Cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não se colhe figos de espinheiros e nem uvas de plantas espinhosas. A boa pessoa faz coisas boas, pois do tesouro do seu coração tira o bem. A má pessoa faz coisas más, pois do tesouro do seu coração tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou lhes dizer como é o homem que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as obedece. Ele é como um homem que construiu uma casa. Ele cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Quando vieram as chuvas e as enchentes, a casa não se abalou, pois tinha sido bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as obedece é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a água bateu sobre aquela casa, ela desabou e ficou completamente destruída. E assim, Jesus seguiu realizando muitos milagres e ensinamentos ao povo. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa. Os líderes dos sacerdotes e os professores da lei procuravam um meio de matar a Jesus, mas temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, o qual era um dos 12 apóstolos, e ele foi falar com os líderes dos sacerdotes e com os chefes da guarda do templo para combinar um jeito de entregar a Jesus nas mãos deles. Eles ficaram muito contentes e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, na qual a multidão não estivesse com ele. Quando chegou a hora da ceia, Jesus tomou seu lugar à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho desejado muito comer este jantar da Páscoa junto com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais o comerei, até que ele receba o significado completo no reino de Deus. Então, pegando o cálice, Jesus agradeceu a Deus e disse: Peguem isto e dividam entre vocês, pois eu lhes digo, nunca mais beberei vinho até que chegue o reino de Deus. E pegando o pão, agradeceu a Deus, o partiu em pedaços e os deu a seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto para se lembrar de mim. Depois do jantar, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice representa a nova aliança entre Deus e seu povo, selada com o meu sangue, que é derramado a favor de vocês. No entanto, vejam, aquele que vai me trair está aqui comigo à mesa. Isto acontece para que o Filho do Homem morra como já foi determinado, mas ai daquele por quem ele é traído. Eles, então, começaram a perguntar uns aos outros qual deles estaria pensando em fazer aquilo. Depois, como de costume, Jesus saiu e foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegaram ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para não caírem em tentação. E afastando-se deles alguns metros, ajoelhou-se e orou, dizendo: Pai, o Senhor pode afastar de mim este cálice de sofrimento, se quiser. Mas que seja feita a sua vontade, e não a minha. Um anjo do céu apareceu para lhe dar forças. Jesus, porém, cheio de angústia, orou ainda com mais força, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Quando Jesus terminou de orar, se levantou e se aproximou dos discípulos e os encontrou dormindo. Eles estavam exaustos, pois a tristeza deles era muito grande. Então lhes disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação.
Jesus ainda estava falando quando uma multidão apareceu, e Judas, um dos 12 discípulos, os guiava. Ele se aproximou de Jesus para beijá-lo no rosto, mas Jesus lhe disse: Você vai trair o Filho do Homem com um beijo no rosto, Judas? Quando os discípulos que estavam ao redor de Jesus viram o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos pegar nossas espadas e atacar? E um deles atacou o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Jesus então lhes respondeu: Parem com isso. Aí ele tocou na orelha do servo e a curou. Depois, Jesus disse aos líderes dos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos líderes que tinham ido prendê-lo: Por que vocês vieram com espadas e cacetes para me prender, como se eu fosse um ladrão? Eu estive com vocês todos os dias no templo, e ninguém pôs as mãos em mim. Mas esta é a hora de vocês, a hora de reinar a escuridão. Quando amanheceu, houve uma reunião entre os líderes do povo, os líderes dos sacerdotes e os professores da lei. Depois mandaram levar a Jesus ao conselho superior deles. Então disseram a ele: Se você é o Cristo, diga-nos. Jesus respondeu: Mesmo que eu lhes diga, vocês não acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, vocês não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. E todos perguntaram: Então, você é mesmo o Filho de Deus? E Jesus lhes respondeu: Vocês dizem que eu o sou, e eu não vou negá-lo. Então eles disseram: Por que é que precisamos de mais testemunhas? Nós já não o ouvimos confessar com sua própria boca? Então todos se levantaram, levaram Jesus até Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem enganando o nosso povo. Ele é contra o pagamento de impostos ao imperador e afirma ser o Cristo, ou seja, um rei. Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz que eu o sou e eu não vou negá-lo. Então Pilatos disse aos líderes dos sacerdotes e à multidão: Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram, dizendo: Ele está causando desordem entre o povo por toda a Judéia com o seu ensino. Ele começou na Galiléia e agora chegou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se Jesus era da Galiléia. Quando soube que Jesus era galileu e que, portanto, estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou até ele, pois Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente quando viu a Jesus, pois havia já muitos anos que queria vê-lo. Herodes tinha ouvido falar muito dele e esperava que fizesse algum milagre. Herodes fez muitas perguntas a Jesus, mas este não lhe respondeu nada. Os líderes dos sacerdotes e os professores da lei também estavam presentes e o acusavam insistentemente. Herodes e os seus soldados trataram Jesus com desprezo e zombaram dele. Depois, vestiram Jesus com uma capa luxuosa e o mandaram de volta a Pilatos. Pilatos e Herodes, que antes eram inimigos, se tornaram amigos nesse dia. Pilatos reuniu os líderes dos sacerdotes, os líderes dos judeus e o povo, e lhes disse: Vocês me trouxeram este homem, acusando-o de estar enganando o povo. Eu o interroguei diante de vocês e não encontrei nenhum motivo para as acusações que vocês têm contra ele. Herodes também não encontrou nenhum motivo para acusá-lo, visto que o devolveu a nós. Como vocês veem, ele não fez nada que mereça a morte. Eu vou mandar castigá-lo com chicotadas e depois vou soltá-lo. Mas todos começaram a gritar ao mesmo tempo: Matem esse homem! Solte Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por promover uma rebelião na cidade e também por assassinato. Pilatos queria libertar a Jesus e falou novamente com a multidão, mas eles continuaram a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Pela terceira vez, Pilatos lhes disse: Mas que crime este homem cometeu? Eu não encontro nele nenhum motivo para condená-lo à morte, portanto, vou castigá-lo com chicotadas e depois vou soltá-lo. Mas eles continuaram a gritar para que seu pedido fosse atendido, que Jesus fosse crucificado.
Os gritos deles prevaleceram, e Pilatos decidiu fazer o que eles queriam. Pilatos soltou o homem que tinha sido preso por arruaça e por assassinato, e lhes entregou Jesus para fazerem com ele o que queriam fazer. Então os soldados levaram a Jesus. No caminho, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo. Eles o agarraram, puseram a cruz de Jesus sobre ele e o obrigaram a carregá-la, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo algumas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus se voltou e disse a elas: Não chorem por minha causa, filhas de Jerusalém. Chorem sim por vocês mesmas e por seus filhos, pois vão chegar os dias em que as pessoas dirão: Felizes das mulheres estéreis, das que nunca tiveram filhos, e também das que nunca amamentaram. E dirão às montanhas: Caiam sobre nós, e aos montes: Cubram a todos nós. Pois, se as pessoas fazem estas coisas quando a árvore ainda está verde, o que acontecerá quando a árvore estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também estavam sendo levados com ele para serem mortos. Quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, crucificaram a Jesus e os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E os soldados sortearam as roupas de Jesus entre eles. O povo permanecia ali, observando, e os líderes faziam pouco dele, dizendo: Já que ele salvou outros, que salve a si mesmo, se é que ele é mesmo o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também se aproximaram e faziam pouco dele, e lhe ofereceram vinagre de vinho. E diziam: Salve a si mesmo se você é o rei dos judeus. Acima dele havia uma inscrição que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos suspensos na cruz o insultava e dizia: Você não é o Cristo? Então salve a si mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu o primeiro e disse: Você não teme a Deus? Nós estamos debaixo da mesma condenação. A nossa condenação é justa, pois merecemos este castigo por causa do que fizemos. Mas este homem não fez mal nenhum. E depois disse: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Digo-lhe a verdade, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Era mais ou menos meio-dia quando uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, e durante esse período o sol não brilhou. A cortina do templo se rasgou pelo meio e Jesus exclamou em voz alta: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de dizer isto, ele morreu. Quando o oficial romano viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e disse: Esse homem era realmente inocente. Quando todas as pessoas que tinham se reunido para o espetáculo viram o que tinha acontecido, foram embora batendo no peito. Todos aqueles que o conheciam ficaram de longe para observar estas coisas. As mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia também estavam com eles. Havia um homem bom e justo chamado José. Ele era membro do conselho judeu, mas não estava de acordo nem com a decisão deles, nem com o que eles tinham feito. Ele era de uma cidade da Judéia chamada Arimateia e estava esperando pelo reino de Deus. Esse homem foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o tirou da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois ele o colocou num túmulo cavado numa rocha e que nunca tinha sido usado antes. Tudo isso aconteceu na sexta-feira e estava próximo o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e viram o túmulo e como o corpo tinha sido colocado ali. Depois foram para casa e prepararam ervas aromáticas e perfumes para o corpo dele. No sábado elas descansaram, em obediência à lei. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram para o túmulo e levaram os perfumes que tinham preparado. Elas viram que a pedra tinha sido mexida da entrada do túmulo para um outro lugar e entraram, porém não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto elas estavam perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens
vestidos com roupas resplendentes, e se colocaram ao lado delas. Elas ficaram com muito medo e se ajoelharam, levando seus rostos até o chão. Então os 2 homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos alguém que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vocês não lembram do que ele disse quando ainda estava na Galileia? O Filho do Homem tem que ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia? Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Depois voltaram do túmulo e contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Elas eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Elas e as outras mulheres que estavam com elas estavam contando estas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que o que elas estavam falando era tolice e não acreditaram nelas. Pedro, porém, se levantou e correu para o túmulo. E ao abaixar-se, não viu nada, a não ser os lençóis de linho. Então ele foi embora, imaginando o que podia ter acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para uma vila chamada Emaús, situada mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. Enquanto falavam e discutiam sobre o assunto, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Eles, porém, foram impedidos de o reconhecer. Jesus lhes perguntou: Sobre o que vocês discutiam pelo caminho? Eles pararam e seus rostos estavam bem tristes. Cleopas, um deles, lhe disse: Você deve ser a única pessoa viva em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por lá nestes últimos dias. E Jesus perguntou: Do que vocês estão falando? Eles lhe disseram: É a respeito de Jesus de Nazaré, um profeta, poderoso em palavras e obras aos olhos de Deus e de todo o povo. Os nossos líderes e os líderes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele iria ser o libertador de Israel. Além de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram e algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, pois elas foram ao túmulo hoje de manhã cedo e não encontraram o corpo dele. Então elas voltaram e nos disseram que tinham tido uma visão, na qual anjos lhes tinham dito que ele estava vivo. Então, alguns daqueles que estavam conosco também foram ao túmulo e o encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram a Jesus. Então Jesus lhes disse: Vocês são tolos e demoram muito para acreditar em todas as coisas que os profetas disseram. Por acaso não era necessário que o Messias sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Depois, Jesus explicou a eles tudo o que os profetas tinham dito a respeito dele em todas as Escrituras, começando por Moisés. Eles estavam se aproximando da cidade para onde iam e Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: Fique conosco, porque é quase noite e o dia já está acabando. Então ele entrou e ficou com os 2 discípulos. Quando Jesus estava à mesa com eles, pegou o pão, deu graças e o repartiu entre eles. Enquanto ele repartia o pão, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram, mas Jesus desapareceu. Então um disse ao outro: Não parecia que os nossos corações estavam queimando dentro do peito quando ele falava conosco durante o caminho, explicando as Escrituras? E imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros. Os apóstolos e os outros disseram: O Senhor ressuscitou de verdade. Ele apareceu a Simão. Então os 2 também contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido a Jesus quando ele partiu o pão. Enquanto estavam falando sobre essas coisas, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: A paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um fantasma não tem carne e ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Depois de dizer isto,
Jesus lhes mostrou suas mãos e os seus pés. Os discípulos estavam tão alegres que nem podiam acreditar, mas estavam também muito espantados. Então Jesus lhes disse: Estas são exatamente as coisas sobre as quais eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos tinha que acontecer. Então ele abriu as mentes deles para que pudessem entender as Escrituras, e lhes disse: As Escrituras dizem que o Cristo sofrerá e ressuscitará no terceiro dia, e que o arrependimento para o perdão dos pecados será proclamado em seu nome para todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas fiquem na cidade, até que aquele poder lá de cima venha sobre vocês. Depois Jesus os levou até perto da região de Betânia. Ali ele levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, Jesus os deixou e foi levado para o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria.